Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes. O Eni Assis aqui com vocês pra gente falar hoje sobre o clube do Remo, sobre assuntos referentes ao confronto entre Remo e Sampaio Corrêa, né? Eric Flores viajou ou não, novidades na delegação remista para enfrentar o Sampaio Corrêa. Tudo isso e muito mais a gente vai falar aqui no Legado Azulino. Mas antes eu peço para você, meu amigo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Quando chegarmos aí a 25 mil inscritos, vamos sortear 3 camisas da Volt para vocês. Então já se inscreve aí, compartilhe nossos vídeos, deixa aquele seu like também para fortalecer o nosso trabalho. Se você aí, meu amigo, quer comprar um óculos, está no lugar certo. A Ed Ótica tem os melhores lentes e armações do mercado por aquele precinho especial. E você ainda ganha um desconto por ser inscrito no Legado Azulino. Tá esperando o quê? Entre em contato com a Ed Ótica aí, meu amigo. Diga que você é inscrito no Legado Azulino e renove aí a sua qualidade de vida, né? Troque sua lente, compre um óculos novo e ajude aí os parceiros da mídia alternativa do Clube do Remo. Então, sem mais delongas, meus amigos, bora pro vídeo. Meus amigos, daqui a 2 dias, né? Depois de amanhã, no caso, o Clube do Remo vai entrar em campo sabendo praticamente todos os resultados da rodada e irá enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa lá no Maranhão. O que é interessante da gente avaliar é que já aconteceram 2 jogos, né? E hoje ainda acontecerão mais jogos aí. E 2 jogos assim para as pretensões do Remo para cima da tabela, né? Se o Remo estiver pensando de fato em acesso, foram 2 resultados ruins para o Remo. Mas em termos pensando do Remo se distanciar de uma vez por todas da zona de rebaixamento, os resultados foram bons. O confronto entre Vasco e Goiás, que não interfere ali na parte da tabela, sejamos bem honestos e bem claros aqui, mas na parte de cima da tabela sim, porque praticamente era um confronto ali direto e o Vasco iria saber de fato suas pretensões. O Vasco derrotou, né, o Goiás por 2-0 lá em São Januário e o Vasco se aproximou um pouco mais do G4 e se distanciou também do Clube do Remo. Confronto de hoje, o Avaí derrotou o Confiança por 2-0, né? Londrina, para ser exato, tá? Não é Confiança, é o Londrina. O Avaí derrotou o Londrina por 2-0. E também se distanciou um pouco mais do Clube do Remo e assumiu a 4ª colocação. Lembrando que o CRB ainda joga na rodada. E para o Clube do Remo, isso aí traz um pouco de pressão, se os jogadores e a equipe de fato quer brigar na parte de cima da tabela, como eu já informei aqui. Porque o Remo vai ter que vencer o Sampaio Corrêa se não quiser se distanciar tanto do pelotão lá de cima. Até mesmo se distanciar do pelotão de baixo também. Porque o Londrina perdendo e o Remo ganhando, o Remo praticamente, na minha opinião, tá? Vai ficar muito próximo de permanecer na Série B 2022. O que é o mais importante no momento. Eu fiz uma análise comigo mesmo, tá? Nesses últimos dias. E eu entendo alguns torcedores e também o seu tamanho do Remo. Só que a nossa situação, depois da declaração do Zeca Pirão, isso a gente vai falar lá no LA Esportes, eu peço para você se inscrever lá também, eu vi que a gente permanecer na Série B já é uma vitória pra gente. Por quê, pessoal? Tu tá desmerecendo o Remo, tu tá apequenando o Remo? Não, não é isso. É porque, cara, o clube do Remo passou 14 anos longe da Série B. E é óbvio que isso fosse sentido. Wayne, mas vamos discutir aqui um pouco a competência dos dirigentes. Sim, isso é algo discutível. Só que o trabalho do Conceição, ele tem que ser questionado? Claro que sim também. Só que é um trabalho muito bom, pessoal. Muito bom. Pega o Conceição quando ele assumiu o Remo e o Conceição agora. E com tudo isso, né, e tudo mais, o Remo já estuda uma proposta de renovação com o Conceição para a temporada 2022, o que eu acharia muito bom. Primeiro que o Conceição já conhece um pouco do elenco, iria indicar nomes também para a diretoria contratar, e alguns jogadores como Thiago Enes, Romércio, né, o próprio Vitor Andrade, esses jogadores, talvez com um projeto apresentado pelo Conceição, eles ficariam para a temporada do ano que vem, o que seria muito bom para a gente. Vê o Náutico, mas o Náutico caiu na tabela e tal, mas o Náutico começou muito bem o campeonato. E eu acho que alguns problemas ali internos do Náutico fizeram com que o Náutico decaísse na tabela. E mesmo que a gente comece no que vem o campeonato muito bem, o importante ainda é uma reestruturação no Remo. É óbvio que esse ano a gente começou muito mal, a gente poderia estar bem melhor na tabela, brigando na parte de cima da tabela. Mas a gente tem que ver que jogar toda a culpa para o Conceição, caso o Remo não vença um Sampaio Corrêa, né, não vença o Coritiba, seria demais, cara. Pelo menos para mim. Tá? Eu não vejo o Conceição como um cara ruim.
É óbvio que ele tem algumas teimosias que eu já falei aqui, irrita a gente, mas cara, como um todo, o trabalho do Conceição como um todo é muito bom. E eu renovaria com ele. Por isso a diretoria do Remo já estuda isso, uma renovação do Felipe Conceição pro ano que vem, tá? O que eu acharia muito bom também. E agora, pessoal, vamos falar um pouco do Eric Flores, né? O Eric Flores que estava ali tentando se recondicionar, pelo menos ir para o banco de reservas do jogo contra o Sampaio Corrêa não vai acontecer. O Eric Flores ficou em Belém, não viajou com a delegação e deve apenas atuar contra o Coritiba, né? O nosso próximo confronto na segunda-feira. Eu espero que o Eric Flores se recupere, né? Trabalhe um pouco mais sua condição física, até para que ele entre no decorrer do jogo, já pegue um pouco mais de ritmo de jogo, porque é um jogador que fez sim uma certa falta pra gente. O Eric Flores fez muita falta, principalmente depois que ele saiu, a gente demorou a achar um substituto pro Flores. Era um jogador que fazia a interligação ali, ele com o futebol dele, o crescimento do Eric Flores, o futebol do G2 também cresceu na competição, e a gente espera muito que o Eric Flores volte, pelo menos um pouco, né? No mesmo ritmo ali, com a vontade que ele tá, né? Com a mesma vontade, porque é um jogador que eu renovaria para o ano que vem. Para mim, o Eric Flores estaria sim na pauta dos renováveis para o ano que vem. Assim como também o Shoa, né? Que eu já acho que ele deve ter um contrato até o final do ano que vem. Assim como também o Wellington Silva, que são jogadores, eu estou citando esses três nomes, porque são jogadores acima dos 30 anos. E eu renovaria com esses três. Os demais ainda passaria por uma avaliação. Né? Principalmente aí o Marlon, que já está ali com 37 anos, né? Eu acho que o Marlon tem mais condições de jogar uma Série B de lateral esquerdo, talvez adaptando ele numa outra posição, mas seria assim demais, né? E a diretoria do Remo estuda isso, né? Estuda renovações com esses jogadores para que o Remo fique mais forte no ano que vem. Você, assim como eu, tenho certeza que você quer que o clube do Remo no ano que vem dispute o acesso mais estruturado, bem melhor também. Coisas que acontecem com Juventude, né, Fortaleza, quem dera que o Remo subisse esse ano, ficasse igual o Fortaleza. Eu olhei a tabela do campeonato, até me assustei, vi o Fortaleza na terceira posição, muito bem, né? Fortaleza, que até um tempo atrás estava na Série C com a gente, agora já figura uma primeira divisão, brigando entre os grandes, eliminou o São Paulo recentemente, comendo a bola, humilhou o São Paulo, eu falo isso aqui mesmo, tá? Há muito tempo não vi um time assim, não vou dizer expressivo, porque o Fortaleza tem lá a sua grandeza, mas um time tem um ímpeto tão grande sobre um outro, como o São Paulo é, como o Flamengo é, como o Atlético Mineiro. O Fortaleza que venceu o Atlético Mineiro fora de casa também, no início da rodada, até o Pikachu fez gol. Então é um time, sim, que, óbvio, Fortaleza sofreu muito numa Série C, mas subiu imediatamente para uma Série A, né? Praticamente passou um ano, ele passou um ano na Série B. Quem dera se isso acontecesse com o Remo. Se o Remo vencer amanhã, entra de vez na briga pelo acesso. Caso não aconteça, pessoal, eu não seria justo vir aqui jogar a culpa no Conceição. É óbvio que alguns jogadores têm que mostrar serviço para jogar no time titular, mas jogar a culpa para cima do Conceição, pela análise que fiz, eu fiz uma análise baseada também nos comentários de vocês, nos comentários que eu recebo também lá no Instagram e outros comentários também. Eu acho que não é justo a gente jogar a responsabilidade para o Conceição. Eu acredito que é um bom treinador e ano que vem, quem sabe, né, trazendo bons jogadores, ele não possa brigar por um acesso. Bom, pessoal, para encerrar o vídeo, eu vou trazer aqui a relação de jogadores, né, que viajaram para o Maranhão e que devem enfrentar aí o Sampaio Corrêa. Tá? Detalhe interessante, tem um jogador aí que eu acho que ele vai fazer a estreia dele. Eu acho que ele deve fazer a estreia dele. Os goleiros são o Thiago, né, e o Rodrigo Josviak. Os laterais é o Marlon, o Thiago Enes e o Raimar. Né, o Marlon deve fazer a função de zagueiro mais uma vez. Os zagueiros são Edu, Rafael Jansen e Kevin. Tá? Os volantes, Neto Moura, Marco Júnior, Pingo, Arthur e Lucas Siqueira. Tá? Os meias, Felipe G2, Rafinha e Matheus Oliveira. E os atacantes, o Neto Pessoa, é isso mesmo, tá? Gorni ficou em Belém. O Gorni ficou em Belém, o Neto Pessoa, deu vaga ao Neto Pessoa, que pode fazer a sua estreia. Você, assim como eu, deve estar ansioso para ver esse cara em campo, para ver se ele joga um bom futebol, se ele pode ser esse camisa 9 também aí nosso, né? O Jefferson tá na frente dele para ser esse camisa 9, só que eu acho que o Conceição deve manter aí o Felipe G2 de falso 9, que é naquela formação dele lá, né? O Remo com a bola com 4-3-3 e sem a bola ali faz uma linha, duas linhas de 4, né? Com os seus jogadores ali, um volante mais à frente dos zagueiros, fazendo essa interligação. A gente vai ver isso, né, na prática. Eu, se eu sou o Conceição, mudaria pelo menos para tentar recuperar um pouco mais do futebol do G2. Acho que o G2 rende muito mais de meia.
o Vitor Andrade, Lucas Tocantins e o Jefferson. Tá? Esse é o time do Clube do Remo que viajou e que vai enfrentar o Sampaio Corrêa na quinta-feira. Lembrando, tá, o legado, amanhã nós iremos fazer o vídeo do pré-jogo com as escalações, informações do Sampaio Corrêa também. O Sampaio Corrêa que não vence, pessoal, há 5 jogos. No retorno, o Sampaio Corrêa venceu apenas uma partida. Então é uma situação bem oposta do Remo e muito semelhante à que aconteceu no primeiro turno, em que o Clube do Remo estava numa situação horrorosa, uma draga danada, e o Sampaio Corrêa veio e ganhou do Remo. Quem sabe, né, seria muito bom a gente ir lá e ganhar o Sampaio Corrêa também, né, ganhar esses 3 pontos. E tá, até porque também já faz um tempo que o Remo não vence o Sampaio Corrêa. Então, pessoal, tá, amanhã já fiquem ligados no pré-jogo aí, informações também do Clube do Remo. LA Esportes, hoje a gente vai falar um pouco do Pirão, tá, na entrevista que o Pirão deu, a gente vai falar bastante sobre isso lá. E também, meus amigos, né, já peço para você aí que na quinta-feira nós teremos a live, né, as lives e o pós-jogo com as notas e análises, tá bom? Então é isso. Até a próxima, meus amigos. Tchau.